Fala pessoal, beleza? Aqui é o Knight e hoje a gente vai para mais um resumo, na verdade, aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre o Rimuru Tempest, né, do Tensei Data, que é mais ou menos o cara morreu, que é um Isekai, o cara morreu e virou um slime. Lembro que assisti isso há muitos anos e, cara, realmente muito diferente. Ele foi uma inovação no gênero, voltada para esse tipo. E vamos começar o resumo. No primeiro episódio, a gente pode ver que ele era um trabalhador normal japonês e onde ele acaba sendo morto por alguém, foi esfaqueado, entende? Ele morre lá e a partir dele morrer, ele reencarna como slime dentro de uma caverna misteriosa onde ele não conhece ninguém. Após ele conhecer o sistema, chamando ele de Grande Sábio, onde ele explica as situações para ele, o que ele pode fazer, quais habilidades ele tem, ele pega e vai para dentro da caverna e acaba conhecendo um dragão chamado Veldora, né? Um dragão enorme que é muito poderoso, que está selado ali há 300 anos, esse dragão. E o que acontece? Ele não sabia ver o slime, né, o Rimuru. Por conta disso ele chegou perto do dragão e o dragão foi legal com ele. Então com isso ele chegou perto do dragão e o dragão ensinou ele a enxergar, que ele não enxergava, ele só se movimentava através de som, sensor, e só saía andando por aí que nem um maluco. Com essa ajuda, o Rimuru acabou virando amigo dele e ele acabou devorando ele, comeu o dragão literalmente assim, com sua habilidade predador, e acabou absorvendo parte dos poderes do dragão, entende? Assim ele chegou no nível muito alto, absorvendo o dragão, e assim acabou se tornando uma das criaturas mais fortes daquele lugar por aquele tempo. Após ele ficar lutando com alguns bichos dentro da caverna, alguns lagartos, animais que existem lá dentro, e pegar alguns minerais e algumas plantas, ele encontra os humanos e ele começa a seguir esses humanos, entende? Para ver se ele conseguia sair daquela caverna. Após sair da caverna, ele vai pro lado de fora e acaba encontrando muitos goblins. E esses goblins pensaram que o dragão tinha sido liberto, né? Porque a aura do slime estava exposta. E como ele tem ele comeu o dragão, né? Alimentou ele. Ele tinha uma aura muito grande, e só por causa disso os goblins começaram a respeitá-lo e chamá-lo de mestre, porque pensava que ele era o dragão, o dragão do Vendaval. Com isso, ele se tornou o mestre daqueles goblins, e por causa disso os goblins começaram a segui-lo e manter suas ordens. Mas só que tinha um problema. Os goblins estavam sendo constantemente atacados e mortos por lobos. Como eles eram muito fracos ainda, os lobos eram mais fortes, eles estavam tendo problemas e muitos goblins estavam morrendo. O slime, o Rimuru fez uma armadilha e com essa armadilha montou barricadas esperando os líderes dos lobos chegar perto para contra-atacar, na verdade. Com esse contra-ataque aos lobos, o Rimuru acabou enfrentando o líder da manada dos lobos e acabou matando ele com um corte seco. Assim, fazendo com que os lobos se tornassem também seus seguidores. Após o Rimuru derrotar os lobos, ele acabou nomeando um novo líder da manada dos lobos, né? Nomeando ele, que é uma baseação de sistema de nomificação. O que é isso que eu acabei de falar? Ou seja, se você dá um nome a alguém, a algum monstro, e você é mais poderoso que esse monstro, ele automaticamente sobe de nível e sobe de patente, por ter ganhado um nome, e fica mais poderoso. Como ele nomeou o Lobo da Manilha com o nome, ele acabou ficando mais poderoso e se tornando o líder da Manilha. Depois de um tempo ele começou a nomear todos os goblins e todos os lobos, só que quando ele faz isso, ele ficou extremamente cansado e acabou apagando e dormindo durante 3 dias, 3 noites. Assim, não conseguindo fazer mais nada por ter acabado sua magia de ficar nomeando tantos goblins.
praticamente ele ficou com um exército de goblins e lobo no final das contas desse acontecimento, desses episódios. Então, após ter um exército praticamente, ele decide ir até a cidade dos humanos, a cidade maior, perto de onde ele está, para recrutar alguns ferreiros anões para a sua vila, né, para o seu exército, praticamente, sua cidade. Com isso, ele chega lá no portão da cidade, né, só que eles são monstros, ou seja, o pessoal ali dentro é extremamente preconceituoso com monstros, porque os monstros matam as pessoas matam os monstros e por aí vai. Eles são alvejados na entrada da cidade, fazendo o Rimuru se tornar um lobo, que ele tem uma habilidade chamada mimetizar, que ele copia a aparência de alguma coisa que ele já comeu. E com isso ele se torna um lobo gigante da presa do líder da manilha que ele nomeou. Assim, usando uma habilidade de ameaçar para afastar os inimigos. Só que, como ele é um nível muito alto, ele acabou apagando muitos cidadãos, muitos passaram mal, outros cagaram nas calças, tiveram problemas. E então, com isso, a cidade mandou guardas prenderem os caras que estavam fazendo bagunça na fila para entrar na cidade. Com isso, o Rimuru acaba sendo preso junto com o Goblin, que foi com ele, o amiguinho dele, o Rico. E com isso, ele acaba conversando com os guardas, que o anão fala que o amigo dele está ficando doente. E o Rimuru fala que trouxe algumas ervas medicinais para tratar curamentos do povo, né? Porque ele queria fazer amizades e trazer novas pessoas para sua cidade. Por isso ele trouxe bastantes suprimentos e matéria-prima para ajudar as pessoas, certo? Com isso, o anão, o guarda, pega o remédio, dá para o amigo dele que estava doente, e com isso ele fica saudável novamente. Ele estava muito ruim de saúde. Por conta disso, o Rimuru fica a noite toda na cadeia, né, brincando de ficar fazendo desenho com a teia da aranha lá, que ele tem, que é uma habilidade. E o amigo dele fica dormindo, seu amigo Goblin. Após o dia raiar, os guardas chegam, libertam ele da prisão e levam ele no ferreiro mais próximo que tem, que é um anão. Chegam lá, ele conversa com ele, fala com o anão, e o anão fala que ele tá com muito problema para fazer as coisas porque ele tem que entregar muitas espadas, mas ele não tem matéria-prima para fazer essas espadas. O Rimuru, como ele veio da caverna do dragão do Vendaval, ele acaba pegando muitos cristais mágicos e ele acaba fazendo várias espadas para esse anão. Assim, esse anão fica em dívida com ele por causa disso. E para comemorar que eles conseguiram entregar praticamente tudo isso de espada de uma qualidade muito alta em pouco tempo, eles vão comemorar lá no Bordel das Elfas, né, que chama Bordel das Elfas. O Rimuru, sendo o slime, foi lá comemorar junto com eles. Tá, mas como na vida nem tudo é flores, né? Não é Isekai, na verdade. Eles acabam encontrando o primeiro-ministro que pediu pra fazer as espadas, só que o cara é muito, muito babaca. Ele fica provocando, taca cerveja em cima do Rimuru, né, do slime. Só que o Rimuru não esquenta, mas o anão que tava em dívida com ele sabe como é que é anão, né? Os caras são sempre esquentados. Ele pega e dá um socão na cara do primeiro-ministro. Por conta disso, eles acabam sendo presos por socar o primeiro-ministro da cidade e eles vão a julgamento. Como depois de julgamento, o anão, ele era muito amigo do rei, né? Esse anão ferreiro que eles têm, que ele já se conhece há muitos anos, que o anão já trabalha há muito tempo para o governo daquela cidade. Ele a pega e é mandado embora. O Vesta, que é o primeiro-ministro, eles descobrem que o Rimuru produziu aquela poção de cura, que tem aquelas ervas medicinais que eu te falei, que tinha uma qualidade assim muito alta. Por ter uma qualidade muito alta, eles começam a ficar de olho no Rimuru, porque quase ninguém no planeta conseguiu ter uma poção de cura daquela qualidade.
Os anões são mandados embora, o rei briga lá com o primeiro-ministro, querendo falar que não queria mais ver ele, porque ele perdeu uma peça muito importante para o seu exército e para a sua população. E com isso o Rimuru acaba voltando, decidir voltar para sua vila com os anões e os ferreiros para começar a construir tudo de novo. Depois desse acontecimento, o Rimuru volta para a vila, né? Ele acaba voltando para a vila, os anões começam a ensinar os goblins e os lobos a montarem, a equipar as coisas, construir cidades, arquitetura, essas coisas. Mas só que depois de um tempo, eles construindo a nova cidade, eles acabam encontrando humanos. E esses humanos estão fugindo de insetos e de animais muito poderosos por nível deles. Como o dragão desapareceu, a energia que protegia o lugar acabou indo embora também. Assim, os insetos começaram a perder medo daquela região e começaram a chegar mais próximo da cidade do Rimuru. E os humanos estavam correndo deles. O Rimuru, por ver uma menina que ele pensa que é conhecida e que tem alguma coisa com ele, que ele vê nos sonhos dele, ele acaba salvando eles, desses insetos, desses monstros um pouco level alto para os humanos, e acaba fazendo amizade com eles. Ele conversa com essa menina e ele acaba descobrindo que a Shizu, né, que ela vem do mundo humano, vem do mundo dele. Só que ela veio de uma época diferente. Que essa época diferente que ela veio foi na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na época que tinha bombardeios e tudo, e ela foi invocada para esse mundo. O Rimuru é uma reencarnação, ele teve que morrer para chegar aí nesse mundo. Ela não, ela foi invocada, ou seja, um cara pegou e trouxe ela de lá pra cá. Só que, como ela era uma criança e fraca ainda, o invocador dela não ficou muito interessado com ela e viu que ela tinha um pouco de afinidade com o fogo, porque ela estava queimada, que ela saiu lá da guerra, das bombas, né? Como se fosse uma oferenda para Ifrit, que é o deus do fogo. Quem jogou Final Fantasy sabe quem é. É o capetinha do fogo lá. Então, com isso, ela é meio perturbada da cabeça, das ideias. Mas o Rimuru acaba mostrando um pouco da cidade, como é que é o futuro para ela. Ela acaba ficando feliz que o mundo dela não acabou. Depois desse dia, no outro, a gente acaba vendo, depois de um tempo, a gente acaba vendo a história da Shizu, né? Como é que ela veio, chegou, a relação dela com o invocador. O cara, controlava ela praticamente 100%. Ela chegou, tinha uma raposinha, um animal de estimação, que ela acabou queimando junto com a menina, depois que o mestre dela pediu. E com isso ela acabou, cara, pirando na cabeça de vez, entende? Ficando muito, muito doida, ela não conseguia mais controlar o Ifrit dentro do corpo dela, né? E com isso, o grupo que estava com ela descobriu que ela era a dominadora lendária das chamas, que o pessoal tanto falava das lendas, né? Que era uma lenda que tinha entre os humanos aí. Ela acabou soltando o Ifrit, e no final das contas, quem teve que arcar com as consequências e lutar com tudo foi o próprio Rimuru. Depois disso, o Rimuru pega e vai ter que lutar contra o Ifrit agora. Ele invoca uns dragãozinhos, uns Drake em miniatura, entende? Bem pequenininho, tamanho de um humano. E eles começam a soltar fogo. Só que o Rimuru vai tentar atacar o Ifrit e ele usa um ataque de água e vê que não tem efeito. Mas os ataques de gelo da menina humana estavam fazendo efeito nos bonecos, nos Drakes em miniatura, entende? Ou seja, ele supôs que ele precisava de uma temperatura mais baixa para ele conseguir fazer algum efeito no Ifrit, porque a temperatura dele era muito alta. Após isso, ele come a magia da menina. Literalmente, ele manda ela jogar a magia nele e ele come a magia dela. E depois disso, ele pega e sai atirando metralhadora de gelo aí pra tudo que é lado em cima dos dragãozinhos. E ele vai enfrentar o Ifrit. Após isso, o Ifrit cria uns Kagebush, lá tipo Naruto mesmo, cria altos Kagebush lá. Se multiplica, deixando o Rimuru confuso. E com isso, ele acerta um golpe em cheio no Rimuru, fazendo um furacão de fogo. Só que o que acontece? O Rimuru, ele acabou desenvolvendo uma habilidade que é imunidade a calor praticamente. Ele não toma dano de fogo. Ou seja,
o Rimuru praticamente é o counter natural do Ifrit com essa nova habilidade. Ele acaba aprendendo o Ifrit e no final das contas ele acaba comendo ele também, engolindo e adquirindo as novas habilidades dele. O interessante é que dentro do Rimuru, o Vedora, o dragão lá, tá vivo e ele encontra o Ifrit e começam a bater papo. Começam a trocar ideia que vai fazer companhia pra ele. É um momento muito legal isso. Vamos lá, o que aconteceu? Depois de ele ter derrotado a Ifrit, ele comeu apenas a maldição dela, entende? Ele não pegou e adquiriu o corpo dela. Ela contou a história dela que após a heroína que selou Vedora estava indo atrás dele, né, do invocador dela. Pra quem não sabe, o invocador dela era um rei demônio também, o Mao. E por conta disso, ele deixou ela lá como tipo pra segurar a heroína enquanto ele fugia de lá. Essa heroína é muito parecida com a Shizu, e é por isso que o Rimuru sonhava com ela, porque ela tava na lembrança do dragão. Ou seja, como o Rimuru tem sonhos, esses sonhos do Rimuru na verdade são lembranças do dragão. Assim, com essas lembranças, ela conta que essa heroína derrotou ela e deixou ela aceitou ela como discípula, né, pra aceitar ela como treinasse ela, entendeu? E elas começaram a andar juntos por muito tempo. Mas só que essa heroína deixou ela na mão e sumiu depois de um tempo. Como ela não tinha mais a maldição, o corpo dela começou a envelhecer, o corpo da Shizu. Ou seja, ela ia morrer de qualquer jeito e ficar velhinha. E como último pedido, ela pediu pro Rimuru devorar o corpo dela, né, pra ela conseguir viver em paz e ter uma morte tranquila, que ela não queria mais viver naquele mundo, porque ela sofreu demais. Ele aceitou e assim a gente conhece a verdadeira forma do Rimuru no cartaz, na verdade. Que todo mundo conhece, de cabelo azul, surge a verdadeira forma do Rimuru. Então, pessoal, eu vou dividir essa temporada em partes, tá? Provavelmente será em duas. Eu fiz esses vídeos porque a galera às vezes esquece do que passou na obra ou algum detalhe importante na obra para assistir. E fazendo esse resumo rápido, você não precisa assistir tudo de novo. Assim você consegue assistir o vídeo e depois já ir para a nova temporada, porque assim fica mais fácil, porque nem todo mundo tem tempo para ficar assistindo uma temporada, 25 episódios direto em uma semana, né? Muitas pessoas estudam e trabalham. O canal é novo, deixa sua sugestão em comentário, eu vou trazer muitos novos conteúdos para vocês, se inscrevam se possível, que vai ter muita coisa nova para vocês, que se vocês gostaram desse conteúdo, com certeza vocês vão gostar dos próximos, que vão ser melhores ainda. Falou, tchau, tchau, fui.